Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho dos filmes, né, que estão rolando aí nos circuitos de cinema do Rio de Janeiro, tá? E hoje eu vou falar de um documentário de apenas 84 minutos, tá? Um documentário brasileiro, tá? Que apesar de ser um filme assim de média duração, mais ou menos, tá? Ele é uma pequena joia, tá, do nosso cinema, né? Ele é bem esculpida, né? Uma joia muito interessante. E ele tem um título bem grande, eu vou até ler para vocês aqui. Espero que esta te encontre e que estejas bem. Bom, do que fala esse documentário, né? Esse documentário ele começa, né, dando um rolê pelas feiras de antiguidades do Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai chegar até a Praça 15, né? Eu particularmente eu sou um frequentador dessas feiras. Eu, ultimamente não tenho ido muito, né? Porque eu sei que quando eu vou lá, eu sempre vou gastar uma grana, né? E inclusive, né, tem uma senhora que vende postais antigos, fotografias antigas chamada Lilia, né? Que eu sou freguês dela, né? E se vocês forem aqui no site, na seção Batata Arts, né? Aquela seção que tem meus postais antigos, né? Vários daqueles postais antigos eu comprei com a Lilia, né? E a Lilia aparece no filme, né? Dizendo, né? Qual é a clientela dela, o que ela vende, né? Que ela vende fotos antigas, né? Que são pessoas que estão querendo, vamos dizer assim, escrever livros, pessoas que estão querendo escrever novelas, coisa e tal, e que estão ali na Feira do Passeio, da Praça 15, perdão, pesquisando, tá, essas coisas mais antigas aí. E aí na Feira da Praça 15 foi encontrado um maço de cartas, assim, né, um bolo de cartas, assim, né, que estava no lixo, né. E aí alguém pegou aquilo, né, para vender, né, porque tem uma parte da Feira da Praça 15 que é o pessoal que é chamado de sem terra, né, que é o pessoal que não tem dinheiro para alugar uma barraca e coloca, né, as curiosidades, antiguidades que eles encontram no lixo na rua, né. E aí um senhor acabou comprando esse maço de cartas, né, e esse maço de cartas se revelou um pequeno tesouro. Por quê? Porque eram cartas, né, que um casal trocava, né. O rapaz era um aviador, né, do Rio de Janeiro, né, e a moça era uma moça, uma menina, né, que vivia, né, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí o que vai acontecer? Essas cartas vão ser lidas, né? A gente vai ter uma parte do documentário onde pessoas, vamos dizer assim, do cotidiano, pessoas normais, né? Pessoas ali que não são grandes personalidades, elas vão ler esses trechos de cartas, né? E isso vai acabar, né, puxando, né, memórias delas do passado, né? Então você vai ter vários relatos ali, né? Já são pessoas de uma certa idade, né, que estão sendo entrevistadas, né? E aí você vai tendo uma construção, né, do que foi aquele passado ali, em que aquele casal viveu, né? Isso foi mais ou menos na década de 50, né? E aí se falava, né, dos hábitos, dos costumes, né, das histórias de vida dessas pessoas que estavam lendo essas cartas, os trechos dessas cartas no filme, né? E depois o filme ele vai partir para Mato Grosso do Sul para encontrar esse casal, para ir atrás desse casal. Ele vai fazer toda uma investigação, né, desse casal, né? Vão se encontrar parentes desse casal, né, parentes próximos, distantes desse casal, que vão dando, né, as pistas, né, desse casal, onde esse casal passou, onde esse casal morou, viveu. E aí eles retornam ao Rio de Janeiro, tá? E eles continuam nesse processo de investigação até chegar ao casal que ainda está vivo, né? E aí é interessante, né? Você vê todo esse processo de reconstrução dessa memória, né? E aí nisso, além da reconstrução dessa memória privada desse casal, né? Dos familiares, dos parentes, de você ver a questão das fotos, né? Você também vai ter uma reconstrução, assim, por exemplo, da história de Campo Grande, né? Capital do Mato Grosso do Sul. E se fala também um pouco sobre, né, o passado da cidade do Rio de Janeiro, ali naquela região do centro, da região da Rua do Ouvidor, né? Onde esse senhor, né, esse rapaz, né, no caso, né, que era vamos dizer assim, o marido lá do casal, né, ele chegou a morar ali naquela região da Rua do Ouvidor, né? Então você também tem uma reconstrução do passado, né, dessas cidades também, até o momento em que você chega ao final do filme, né, sempre lembrando aqui que eu vou sempre trabalhar muitos spoilers aqui, e esse casal finalmente é encontrado, ainda vivo, né, e aí eles falam, né, um pouco da vida deles, coisa e tal, né, a senhora já está com Alzheimer já, né,
Mas é muito interessante você ver, né, como esse documentário ele vai trabalhando essa trajetória. Eu particularmente me identifiquei muito com esse documentário, por quê? Porque quando eu compro esses postais na Feira da Praça 15, né, eu boto lá a imagem, né, da batata espacial, aqui na batata espacial, né, mas o verso de alguns deles também tem, como é que a gente pode dizer, né, alguns textos, né, de avós dedicando os postais para netos, entendeu? E aí você, amigas trocando postais, né? E você tem também esses relatos aí, coisas de 1908, os meus são mais antigos, né? 1908, década de 20, entendeu? E aí você vê também esses relatos, né? De pessoas que estão ali trocando, vamos dizer assim, uma correspondência, né? E é como se você fizesse realmente uma viagem ao passado, né? Até o termo cápsula do tempo é citado nesse documentário, né? Ele é meio que uma cápsula do tempo, né? São coisas que ficaram, vamos dizer assim, no passado e que conseguiram sobreviver e chegar até hoje, né? E mostra uma forma de comunicação que com a era digital ela acabou morrendo, né? Que foi a comunicação por carta, comunicação por cartões postais, né? Que você tinha todo aquele processo de se conectar com as pessoas mandando cartas pelo correio, as cartas demoravam para chegar, demoravam para ser respondidas, né? Não é uma comunicação instantânea como você tem hoje, né? Uma comunicação por WhatsApp que você instantaneamente conversa com a pessoa, né? E aí você tinha essa demora, todo esse processo de você esperar se comunicar com a pessoa, o que parecia, inclusive, que fortalecia os vínculos, né? Que você esperava a resposta daquela pessoa, ficava dias ali esperando, né? E era uma forma, vamos dizer assim, muito mais afetuosa de se comunicar, até porque ser uma forma lenta, onde você criava aquela expectativa de você receber a resposta, né? E que isso hoje em dia não existe mais, porque hoje em dia todas as formas de comunicação elas são praticamente instantâneas. Você pode estar aqui no Brasil, a pessoa está lá na China, no Japão, e aí você pode trocar, entendeu? Vamos dizer assim, comunicações bem rápidas, seja por e-mail, por WhatsApp, etc., né? Uma coisa que não acontecia na época das cartas, né? E era uma forma de comunicação muito mais romântica, muito mais afetuosa que você vê hoje. Então esse documentário ele vai trabalhar todas essas questões, todos esses temas, né? Vai trabalhar essa coisa de reconstrução da memória, vai trabalhar essa coisa, entendeu, de memória de história das cidades, vai trabalhar essa questão de cartas de amor, né, que eram muito bem escritas, principalmente, né, pela moça, né, do casal, né, que ela tinha realmente uma forma muito bonita de se escrever, né, e você vai reconstruindo essa trajetória desse casal, né, e de tudo que tinha em torno dele também, né. Por exemplo, esse senhor era funcionário da Paner, né, então a diretora do documentário ela vai num almoço de ex-funcionários da Paner, né, que são pessoas assim já de uma certa idade e que ainda mantém aquela tradição de fazer um almoço anual, entendeu? Mesmo que a empresa já tenha falido há muitos anos, tenha sido fechada na ditadura militar, né? E aí você vai vendo, né, você dá voz a essas pessoas, né, que são atores históricos, né, que são atores sociais, entendeu? Porque todos nós somos atores sociais, né? Mas são pessoas que a gente pode dizer o quê? Que são pessoas anônimas, né? Não são pessoas, não são personalidades, não são pessoas conhecidas, né? E o documentário dá voz a essas pessoas, o que é uma coisa muito bonita, né? E que vale muito a pena você ver. Realmente ele é uma joiazinha preciosa esse documentário, vale muito a pena vocês irem atrás dele, tá? E é isso que eu tenho para falar hoje para vocês, tá? Vou ficando por aqui, desejando, como sempre, vida longa e próspera a todos, tá? E a gente se encontra aí em outras oportunidades para falar de mais filmes com vocês, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.